Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Este é o Querido Líder, o podcast da Rádio Observador dedicado à liderança, com os nossos especialistas residentes, o Jorge Medeiros e o Milton Sousa. Aproveito também para lembrar que temos uma novidade nesta segunda temporada, um endereço de e-mail, o queridolíder@observador.pt. Os nossos episódios abrem sempre com um sim chefe, não chefe. Analisamos a performance de um líder e a figura desta semana é Lina Nair, a CEO da Chanel. E como sempre, também temos um tema central e neste episódio falamos do impacto da cultura nacional na liderança. Eu sou o Ricardo Conceição e este é o Querido Líder. Bem-vindos, Jorge Medeiros e Milton Sousa. Olá, Ricardo. O Milton e o Jorge são professores e consultores na área da liderança. Vamos ao nosso primeiro segmento, o sim chefe, não chefe, e hoje a escolha vai para Lina Nair, a CEO da Chanel. Milton, merece-te um sim chefe ou um não chefe? Eu julgo que podemos começar logo por aí e dizer que sim. Parece-me um sim chefe, até prova em contrário, não vejo razões para não dizer que é um sim chefe. O que é que eu acho que é interessante no percurso da Lina Nair ou Lina Nair? Depende da pronúncia que queremos. Também não sei que pronúncia é mais adequada. Não faz mal. O que é interessante nela, que eu acho que é particularmente relevante, é, desde logo, um percurso que não é muito típico ver nas grandes organizações, de evoluir de uma posição de Chief HR Officer, ou seja, a pessoa máxima responsável pela área das pessoas, people, evoluir para a função de CEO. Tipicamente vemos muitos CFOs e CTOs a assumir esse tipo de papel. E o facto de ela ter vindo de uma posição dedicada àquilo que são os temas centrados nas pessoas e evoluir para a posição de CEO, acho que é muito interessante e que pode até ajudar a explicar um porquê dela ter um enfoque muito grande em ser people-centric, muito focado nas pessoas, inclusividade, sustentabilidade, e acho que isso é um sinal muito saudável, digamos assim, num tempo em que nós estamos cada vez mais a ver se calhar um movimento um pouco ao contrário, ter alguém que reforce essa dimensão da centralidade que as organizações devem ter nas pessoas. E, portanto, só por aí eu acho que já é um sim-chefe, mas haverá outros temas que eu queria falar também aqui, então, mas se calhar o Jorge também quer acrescentar as suas deixas. Se o Jorge concorda contigo? Sim, acho que há aqui estas dimensões, o Milton já referiu, esta preocupação que ela teve num compromisso enquanto ainda estava na Unilever de dar condições de vida a todas as pessoas em toda a cadeia de abastecimento. Portanto, isto é um objetivo profundamente ambicioso até 2030. E vê-se este foco nas pessoas e o facto de ter também, complementando o saltar, entre aspas, de uma posição de recursos humanos para uma posição de CEO e de uma posição de grande consumo, massa, fast-moving consumer goods da Unilever para uma casa de luxo como a Chanel, não é? Portanto, mérito também a quem a escolheu e que é a família Wertheimer, que são os donos da Chanel e que tem sido, fora a Coco Chanel, é a segunda mulher a assumir a liderança da empresa e, portanto, acho que isto também merece uma nota da escolha que foi feita. Milton? Eu queria acrescentar também aqui duas notas interessantes. Uma tem a ver com o percurso que ela teve também, já por si também de assinalar. Na verdade vem da área da engenharia, não deixa de ser curioso evoluir da área da engenharia para... Estás a rir de quê, Ricardo? Estou cercado de engenheiros por todo lado. Estamos aqui a dizer que os engenheiros podem fazer tudo, até trabalhar nos recursos humanos, e depois também ter tido um percurso de muitos anos na Índia, e só em 2017 ou 2018 julgo é que foi para o Reino Unido trabalhar na Unilever, teve muitos anos na Unilever também, e há aqui também... Parece que há aqui um padrão, há vários CEOs de grandes empresas com um perfil muito similar. Já falamos aqui do Satya Nadella, da Microsoft. Também há o caso da Indra Noida, que foi a anterior CEO da Pepsi, e que parece que trazem assim uma visão muito holística daquilo que é a organização, em termos daquilo que é a sua missão. E que é reconhecido pela própria Lina como um dos modelos inspiradores. Exatamente. E, portanto, há aqui qualquer coisa que se calhar poderá ser objeto de estudo um dia, porque estes CEOs com um background indiano terem esta abordagem tão holística e centrada nas pessoas, algo que se calhar merece algum estudo.
Não há de ser alheio ao tema de hoje. Eu queria só deixar aqui uma nota rápida relativamente à preocupação que a Lina Nahir teve de atingir a paridade. Portanto, uma das pastas que ela teve enquanto diretora, enquanto chefe dos recursos humanos, foi atingir a paridade, porque teve a pasta de DEI, Diversidade, Equidade e Inclusão. E conseguiu, ou terá conseguido, 50-50. É um número excessivamente rigoroso. Portanto, eu não sei como é que se lá chegou, ao fim de quantos anos, com que critérios de meritocracia, mas o tema é que ela está agora na Chanel e reconhecidamente 60% da equipa da gestão são senhoras. Portanto, eu quero ver também se vai procurar a paridade agora na Chanel. Ou para crescer, vai fazer crescer a empresa e vai trazer mais homens, não é? Sendo que mais de 95% da clientela é feminina. Mas é assim uma provocação assim construtiva. E é muito interessante porque ela fez um pequeno exercício com a IA e pediu ao ChatGPT para fazer uma imagem do board da Chanel e eram só homens. E ela usou esse exemplo para ilustrar que ainda temos muito para fazer se queremos que sejamos de facto... Foi mesmo com o Satya Nadella, não foi? Ela foi ter com ele e o ChatGPT. E está feita a análise desta semana. Para a semana será outro o protagonista. E agora aproveito para deixar um desafio de interação dos nossos queridos ouvintes com os nossos queridos líderes. Queremos muito saber o que pensam os nossos ouvintes e por isso temos um endereço de mail, o queridolíder@observador.pt. Basta enviar um e-mail, uma reflexão, críticas, enfim. Se puderem enviar uma mensagem de voz entre 30 segundos a 1 minuto, eventualmente vamos usá-la aqui num episódio do Querido Líder. queridolíder@observador.pt. Agora vamos ao tema central desta semana. E neste episódio vamos falar sobre a influência da cultura nacional na liderança. O Milton, esteve embarcado durante muitos anos. Imigrado. Exato. Viveste nos, agora, Países Baixos. Na altura ainda estavas na Holanda, não é? Agora são os Países Baixos. Um líder, vou dizer assim, desculpa, sou uma pessoa antiga, um líder holandês é muito diferente de um líder português? É muito curioso dizeres isso porque uma das coisas que me levou a querer estudar estes temas foi precisamente esse contraste. Porque a minha experiência profissional numa organização foi em 98, pouco depois de ter acabado o meu curso no Porto, de Engenharia, e portanto a minha primeira experiência de trabalho foi em Eindhoven, na Philips, e durante alguns anos convivi com aquela abordagem de liderança. E quando voltei para Portugal numa primeira vez, que eu fui e vim 2 vezes, esse contraste foi muito evidente. Havia uma forma diferente de pensar a liderança, o papel do líder, havia uma distância muito diferente também. E isso deixou muito curioso como é que é possível, dentro do mesmo setor, não muito distante, né? Na verdade a Europa é aqui, são 2 horas de avião, e de repente tem uma liderança muito diferente. E, portanto, eu experienciei muito isso. Mais no regresso do que na primeira ida. Sim, porque na primeira ida, como não tinha tido experiência profissional suficiente para dizer... Portanto, habituei-me àquilo e quando voltei tive um choque à reentrada, que até é um fenómeno muito conhecido, né? Quando voltamos, reparamos que as coisas, afinal, que estávamos habituados, se calhar não são assim tão normais quanto isso. E, portanto, isso foi, desde logo, uma primeira experiência que me levou depois a querer estudar estes temas. E há, de facto, diferenças, né? Aliás, é curioso ver que talvez 2 dos mais conhecidos académicos, se quiseres. Um deles é... São os dois, lá, que é o Geert Hofstede e o von Stroompenaar, são os dois holandeses, à antiga. E, portanto, talvez pela diversidade da própria Holanda... Parece uma conversa de velhos, né? Neerlandeses. Os neerlandeses. Países baixeses. São os dois holandeses. Um deles, por acaso, sou muito amigo próximo, o von Stroompenaar, e falo muito sobre estes temas com ele. De facto, há diferenças, ainda assim, há diferenças. Curiosamente, eu uma vez convidei o Chief HR Officer do Grupo Metro, que é uma empresa alemã que tem a Media Market e a Macro na Europa, e convidei para fazer uma palestra na RSM, em Roterdão, e sobre diversidade, gestão da diversidade. Ainda por cima encaixa bem no tema que falamos há pouco, da Lina Nahir, e ele começou por dizer uma coisa que foi muito interessante, eu não acredito na gestão da diversidade, eu acredito em boa gestão. Porque um bom gestor tem que todos os dias lidar com a diversidade. Às vezes é cultural, outras vezes é de género, outras vezes é profissional. Portanto, um bom gestor, na verdade, tem que saber lidar com a diversidade. E, portanto, mas ainda assim há questões culturais que são relevantes falar e podemos falar sobre esses temas. Jorge.
Há diferenças, todos sabemos que há diferenças. Aqui, vocês já sabem que eu vou ter de fazer aqui aquela ressalva tradicional, não é? Isto são estudos correlacionais, essencialmente baseados em questionários. O Hofstede começou a estudar isto nos anos 80, enquanto estava ainda na IBM, e, portanto, isto acabou por mais tarde, nos anos 90, uma das grandes figuras da liderança, do estudo da liderança, o Robert House, foi um dos participantes, um dos pais do estudo Globe, que é assim, Global Leadership Organizational Behavior, portanto, a nível internacional, e pegou em algumas, quase todas, as dimensões do Hofstede e adicionaram-lhe mais 2 dimensões. Agora, acho que vale a pena olhar para elas, independentemente de haver diferenças culturais, e há sabemos, uma delas é a distância ao poder, não é? Outra delas é ser mais individualista ou mais pensar, ou a pensar mais no coletivo. E acho que todas elas nos ajudam, mesmo a nível individual, a pensar a liderança. Portanto, acho que vale a pena, para quem nos ouve enquanto líder, ter estas dimensões. Eu passo a fazer revista muito rapidamente. Uma delas é o ser mais individualista ou mais a pensar no coletivo. O outro é a distância, power distance, a distância ao poder. Quão hierarquizada é uma organização e quão distantes as chefias se encontram umas das outras e dos seus reportes diretos. Depois é esta ideia de qual é o grau de tolerância à incerteza, e se isto já era identificado como um dos fatores e chapou ao Hofstede em 1980, portanto já havia obviamente empresas multinacionais muito fortes, dificilmente estaria mais atual ainda hoje. Depois, esta ideia de qual é a orientação para o futuro, curto prazismo, longo prazismo. Que medidas é que eu estou a tomar, e as decisões que eu tomo agora do ponto de vista de liderança são mais focadas no longo prazo e comprometem o curto prazo, sim ou não? Depois esta ideia, agora, enfim, isto provavelmente a Brigada Woke ainda não se lembrou de pegar nisto, mas a masculinidade versus femininidade. Portanto, mas esperem, porque isto há de lá chegar. E qual é a ideia? É 2 estereótipos também, mas os estereótipos mais da assertividade, associados ao masculino, e do cuidador, da cuidadora, mais associado às senhoras. E depois esta ideia da indulgência versus... Não é indulgência, perdão. Esta ideia do impulso versus recato, do ponto de vista social. Sou mais impulsivo ou sou mais absorvido pelas normas sociais? E na liderança é importante para saber até que ponto é que eu me acomodo ao que existe ou tenho força para combater o que quero mudar. Mas deve ser o líder sempre a adaptar-se à cultura local e não o inverso, ou tem de fazer ambos o meio caminho? 2 grandes questões. Uma é 2 formas de pensar nisso. Por um lado, perceber qual é que é a minha largura de banda para me conseguir ajustar a diferentes contextos. Um líder também tem que ser autêntico e genuíno e perceber onde é que está ao seu melhor, onde é que não está ao seu melhor. É natural que em alguns contextos possa não se dar tão bem. Dito isto, tem que sempre ter alguma elasticidade para poder ajustar-se ao seu envolvente e perceber os seus limites, quais é que são os seus inegociáveis para ter isso em conta. Só 2 notas muito rápidas aqui que eu acho que é interessante sobre aquilo que o Jorge estava a dizer. No estudo Globe, um dos estilos de liderança ou de abordagens de liderança que não é visto como, não é comumente aceite, é a parte de ser human-centric. Ou seja, em algumas culturas, esta ideia de estarmos centrados nas pessoas é mais aceite, visto como parte do papel do líder, noutras menos. O que pode também ser interessante pensar à luz do que falamos há pouco da Lina Nair. Também muito interessante a parte do conforto com a incerteza. É curioso porque o Hofstede, quando fez o primeiro estudo, Portugal não estava nessa primeira amostra. E quando incluiu Portugal cedia à escala. A escala era até 100 e, de acordo com o estudo, nós cedíamos a escala. E, portanto, onde é que isto se reflete? Burocracia, muito medo de tomar decisões e aliás, a burocracia serve de refúgio para não termos que tomar decisões, assumir responsabilidade. Bem, as coisas têm vindo a melhorar, mas acho que é interessante pensar nisso. E um último aspecto, e até aproveitando alguns dos exemplos que o Jorge disse, por exemplo, a questão entre o individualismo e o coletivismo, né, que é uma das dimensões que o Afonso Trompanars também fala. Eu gosto mais do modelo dele, porquê? Porque ele não vê isto como dicotomias, ou seja, uma boa sociedade, uma boa organização tem que valorizar simultaneamente
o mérito individual e aquilo que é a colaboração e o trabalho coletivo. Mas aqui, é bom da verdade, no Globo também não os veem como dicotómicos, é só uma forma mais... Certo. Mas o que de certa forma, às vezes estes modelos acabam por enfatizar, e esse é um risco, é esta ideia se é mais individualista, é mais coletivista. E aquilo que o João Panar sugere é: nós podemos ter uma certa tendência a valorizar isso mais, mas um bom líder percebe o valor do seu oposto e reconcilia os dois. Ou seja, eu gosto muito do mérito e acho que é importante valorizarmos isso, mas eu reconheço que simultaneamente tem que ter o valor da equipa e aquilo que é nossos valores partilhados. E se eu não consigo reconciliar os dois, não vou conseguir trabalhar bem enquanto líder. Portanto, a minha capacidade de reconciliar opostos é uma capacidade fundamental para lidarmos bem com as diferenças. Ricardo, deixa-me só dar aqui uma nota rápida, até porque há alguns estudos experimentais bem desenhados, muito interessantes, com esta diferença cultural. Um deles é a perspectiva, é um dos mais famosos talvez, é a perspectiva, olhando para uma mesma imagem, um desenho, portanto uma coisa construída, que tem algumas coisas em primeiro plano e que tem o fundo também, americanos versus japoneses, neste caso em concreto. A percepção foi completamente diferente e, portanto, há um padrão que emerge claramente entre diferenças entre os dois grupos. Os americanos, vou simplificar, o estudo obviamente tem mais subtilezas e é fascinante, mas notam mais o que aparece em primeiro plano e quando lhes pedem pormenores de fundo não prestaram atenção, e os japoneses conseguem olhar mais para o fundo e ver a perspectiva mais global. Vamos de certeza voltar aqui à influência da cultura nacional na liderança noutro episódio. E é com estes conselhos que fechamos este primeiro episódio da semana do Querido Líder. Na quinta-feira vamos publicar em podcast a conversa com o convidado desta semana, Pedro Lancastre, CEO da Deals e também vice-presidente do Sporting. Fica aqui um aperitivo da conversa. Despedir pessoas e isso marcou-me imenso, porque eu parecia que ainda estava a desfrutar, uau, sou CEO, e agora estamos lá. O sabor a presente envenenado, não é? E isso custou-me muito, 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 mas ao mesmo tempo foi, eu acho que foi uma prova que eu conseguia, quer dizer, pus o meu chapéu mais frio e percebi que se eu consigo fazer isto, enfim, vou conseguir também fazer outras coisas também mais difíceis. Mais difícil do que isso, difícil, não sei se há.